Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com Daniel Costa, cofundador e chairman da Take, empresa de contatos inteligentes. Tudo bem, Daniel? Obrigado pela gentileza. Valeu, Lucas. Um prazer estar aqui. Daniel, para a gente abrir essa conversa, eu queria que você contasse para a gente como a pandemia do novo coronavírus tem afetado os negócios da Take. Que ajustes vocês estão fazendo, tiveram que fazer para se adaptar a esse cenário? Bom, a Take é uma empresa de tecnologia, de plataforma, de comunicação, e hoje a gente tem 400 colaboradores. Interessante que ano passado a gente tinha 145 em janeiro, e muitos entraram esse ano, praticamente mais de 40 durante a pandemia, sem nunca terem conhecido os nossos escritórios em Belo Horizonte e São Paulo. A primeira coisa que a gente fez, a gente tem uma visão muito forte hoje da visão de Great Place to Work, de uma visão de propósito, de clima, de cultura. Inclusive, eu sou também chairman e head de pessoas. A gente, primeiro, para a gente exercer o nosso trabalho, a gente tem que ter ambiente de trabalho. E como as pessoas estavam em casa, nem sempre eles tinham uma mesa e uma cadeira apropriadas para eles fazerem os seus trabalhos de maneira ergométrica e até prazerosa. Qual foi a nossa surpresa? Nós mandamos as mesmas cadeiras e as mesas que eles usavam no nosso escritório para as casas deles, e depois a gente fez uma pesquisa muito forte, né, como que estava a internet, e nós demos um upgrade em todos os planos de telefonia e de internet dos nossos colaboradores, que a gente chama carinhosamente de Take Series. Isso mudou completamente. A gente faz pesquisas, né, de clima, de cultura, e a gente faz ações na nossa companhia baseado nas respostas, né? A gente trabalha muito com People Analytics e com BI. Então, a gente tem tido uma resposta muito bacana, o que está levando a gente, inclusive, a repensar na retomada um modelo bem mais híbrido entre trabalho presencial e teletrabalho. Daniel, falando da gestão, qual que é o desafio do gestor nesse momento de crise para tocar os negócios, engajar a equipe e não deixar sair dos trilhos esse negócio? Qual que é o desafio de vocês aí nesse momento? Muito bem. Todo empreendedor, né? Eu como empreendedor, cofundador, a gente sempre tem a habilidade, o desafio de girar vários pratinhos. Então, dado que a gente conseguiu girar o pratinho, de fazer a estrutura não só continuar como crescer, agora a gente tem que entender como efetivamente, né, em paralelo, ter uma excelência na nossa prestação de serviço. O nosso diferencial é que a gente já tinha toda a nossa solução em nuvem, então os contatos inteligentes são a nova maneira que as empresas, né, as marcas e as pessoas elas se relacionam através da internet com uma presença nos canais de mensageria, né? Muitas das pessoas conseguem entender o nosso negócio como chatbots, mas na verdade a gente tem uma visão muito mais expandida disso, fazendo a orquestração das várias arquiteturas internas de software para transformar as relações de atendimento, vendas e engajamento em conversas, em tempo real gerando analytics, gerando soluções, insights para o negócio e efetivamente em tempo real resolvendo aí as soluções para os seus clientes, como a gente faz para a Coca-Cola, Localiza, PagSeguro, entre outras 500 empresas que a gente atua nesse mercado. O que a gente viu é que o nosso grande pitch, ou o nosso grande entendimento da evolução dessa comunicação se deu em fase. A primeira fase ela se dava em sites na internet, depois vieram os aplicativos no novo contexto do uso massivo de smartphones, mas as pessoas logo notaram que fazer um app não é algo trivial, não tem a flexibilidade, a velocidade de resposta e, além do que, se a gente tivesse que fazer o download de cada app, de todas as marcas e empresas que a gente relaciona, a gente ia ficar louco. Então, o mundo dos aplicativos de mensagem, as redes sociais. Então, o que a gente está fazendo hoje, o Covid simplesmente foi um grande catalisador, acelerador e transformou o que a gente chama da transformação digital, que era algo bacana que as empresas estavam pensando, eles tinham um roadmap de desenvolvimento, cada um estava atuando no seu passo ou no seu pace. O que fez
foi que todas as companhias hoje, independente de tamanho e de qualquer tipo de oferta, elas têm que ter uma presença digital, e essa nova presença digital ela vai se dar através dos canais de mensageria. Hoje no Brasil, indubitavelmente, a gente tem o WhatsApp como líder desses canais. Agora vem o segundo desafio. Ok, eu tenho a minha presença da minha marca no WhatsApp. Mas aí vem o segundo desafio. Como automatizar isso e gerar o que a gente chama da melhor experiência para o cliente? Então, não adianta eu mandar uma mensagem, não ter resposta, ter uma resposta com um número de telefone. Hoje, no mundo, se gasta ainda 1,5 tri de dólares das companhias para eles entrarem em contato com seus clientes através dos vários call centers, das suas estruturas de telefonia. E os canais de voz hoje não atendem mais às nossas demandas. O grande pitch também e a grande visão que a gente tem nos contatos inteligentes é que as pessoas gostariam de relacionar com as marcas assim que elas se relacionam com seus amigos, com seus grupos de mensagem, de uma maneira assíncrona e efetiva. Então, a Take criou uma plataforma que chama Blip, que consegue resolver isso, criando um único ponto de contato entre a marca e os clientes, e a gente faz a publicação de toda essa experiência nos canais conversacionais, a saber, o principal do WhatsApp. E se o cliente não conseguir resolver isso de maneira automatizada, e a gente usa até NLP e inteligência artificial, a gente faz de uma maneira bem transparente esse transbordo para o atendente humano, mas com uma nova experiência. Ele não vai precisar mais de falar o nome dele, ele não vai precisar mais de dar o CPF dele, porque essa conversa, a gente tem um outro conceito na nossa plataforma, que é o da thread infinita. Quando eu estou conversando com você, Lucas, tudo que eu estou te falando, ela fica na nossa cabeça, ela tem uma experiência. Então, esse não vai ser um novo ponto de contato da marca e das empresas. A gente começa um relacionamento com o histórico, e esse histórico gera muitos insights. E todo esse contexto que a gente tá falando está dentro de uma visão hoje, não só da digitalização da comunicação, mas também das novas oportunidades abertas pela inteligência artificial e o que a gente chama também de API Economy, onde todas as plataformas que antes elas estavam jogadas ao léu e departamentalizadas dentro das companhias, os CRMs, os sistemas de pagamento, os sistemas de marketing, os sistemas core mesmo, que geram experiência real para o cliente, por exemplo, na Localiza, de efetivamente realizar uma reserva de um carro, eles estavam em vários departamentos e hoje a gente consegue gerenciar toda essa jornada através de uma conversa, que é a conversa única em qualquer canal de comunicação. Ou seja, o Covid, a gente está muito sensível a tudo que está acontecendo, mas a Take tem a grande também oportunidade de ajudar as companhias a fazer a aceleração da transformação digital delas através de uma nova arquitetura não mudar a arquitetura interna, mas uma nova arquitetura para responder às experiências desse usuário. Daniel, então pegando essa sua fala sobre a transformação, você falou que houve um aumento da demanda. Você consegue explicar, apontar que setores têm partido mais essa demanda, que setores têm procurado mais vocês? Teve alguma mudança aí nos clientes? Qual tem sido a preocupação desses clientes? Qual que é o cenário hoje? Todas as companhias e verticais, por exemplo, banco, seguros, áreas de telefonia celular, empresas de TV a cabo, todas as companhias que têm touch points com um grande número de usuários, sejam internos, né, ou que seja com um grande número de colaboradores, a gente tem um case emblemático na Take, de uma grande construtora que consegue fazer a ativação dos usuários, dos seus funcionários para uma obra e desligamento deles via WhatsApp. Então, quer dizer, o canal, a velocidade, a flexibilidade, a escalabilidade que a nossa plataforma dá para as companhias, ela faz com que esses grandes setores que têm muitos usuários e precisam de muitas ferramentas de comunicação seja simplificado. Então, a gente vê hoje a área de saúde como uma excelente área de atuação, áreas que efetivamente de qualquer vertical que tem atendimento e principalmente uso intensivo de call center, são personas assim perfeitas para a implementação dos nossos serviços. Pela sua percepção, houve alguma mudança significativa no comportamento dos consumidores nessa relação
com essas companhias? Como a gente está falando, hoje muitas das vezes o call center ele pode te dar uma resposta, mas muitas das vezes essa resposta ela é demorada, essa resposta às vezes não é a mais agradável e ela é síncrona. Principalmente nos dias de hoje, hoje em dia a gente entra, termina um call, entra no outro, a gente tem que fazer as coisas de uma maneira muito organizada. A gente não pode ter uma interferência, às vezes, de uma ligação nesses momentos específicos. E assíncrono e síncrono faz toda a diferença nesse novo mundo, onde a gente também é multithread, ou seja, eu estou mandando mensagem para minha família, falando de futebol, falando de piada, vendo o último versículo da Bíblia, ao mesmo tempo gerenciando o meu time ou resolvendo um problema com uma companhia. Então, ser assíncrono e ter essa resposta automatizada, ou a gente ter a oportunidade de ser síncrono e falar com uma pessoa, faz muita diferença, mas isso tem que partir da vontade do cliente e não das companhias. Então, essa plataforma ela muda essa realidade e ela adapta a realidade que os usuários querem em termos dessas comunicações com as marcas. Então, de um modo geral, a gente pode falar que não pode ter uma perda de tempo nesse processo. O consumidor já quer saber que a marca saiba o problema dele e a marca de antemão já quer saber um pouco do perfil desse consumidor. Não pode ter uma perda de tempo nesse processo. A gente pode falar em linhas gerais. Não só perda de tempo, mas a resolução efetiva. Então, o WhatsApp, o Facebook, eles estão criando várias iniciativas, por exemplo, ajudar os pequenos negócios e colocar eles na transformação digital. Então, imagina que você quer fazer uma compra, por que não ver um catálogo desses produtos já no WhatsApp, né? Ou no Facebook? E por que não efetivamente realizar essa compra? E agora, dentro em breve, a gente vai ter maneiras de ter meios de pagamento onde a gente fazer compras seguras nesses canais. Não é só uma questão de tempo, mas é uma questão, como a gente disse, de flexibilidade e de efetiva resolução do problema que gera a experiência ou da captura da oportunidade, por exemplo, de você fazer uma compra, né? Eu não estou falando aqui que os aplicativos eles perdem espaço, a gente tem excelentes exemplos de aplicativos que têm sido fundamentais nesses dias, né? Por exemplo, aí os aplicativos de delivery, etc. Mas essa mesma experiência ela pode ser portada para os canais conversacionais com um outro approach. Daniel, com base nessa sua experiência, qual que é o retorno para as companhias que investem em diferentes canais de comunicação? O que você tem observado ao longo dessa sua atuação? Bom, a gente tem vários tipos de clientes que têm objetivos diferentes, mas a gente está dando uma resposta muito interessante. Existem muitos clientes que, a princípio, eles estão preocupados na visão da redução de custo, né? Se você pegar posição ou uma que a gente chama uma PA, uma posição de atendimento versus a implementação de uma conversa digital assíncrona e muitas das vezes automatizada, existem para determinados tipos de soluções que a gente chama de intent to skill, ou seja, intenções que a gente vai chamar mobilidade, e a gente consegue 80%, 90% de automatização desse processo sem perda da experiência do cliente. Então, isso é redução de custo. Por um outro lado, quando a gente começa a evoluir nesse relacionamento com os clientes, as várias interações dos clientes com as marcas começam a gerar insights muito importantes para mudança de rumos ou até mesmo para a evolução da experiência desses clientes em outros departamentos da companhia. Então, a gente fala que a gente entra na era da eficiência e na era de que, com muito cuidado e dentro de todos os aspectos aí de entendimento de privacidade, a coleta de dados, né, que vão gerar uma experiência melhor para o cliente. E aí a terceira parte da evolução, quando você já tem a redução de custo, você resolve muitas das coisas com automatização, você já tem essa visão de dados, você entra na terceira fase de maturidade do produto, que é a maturidade da estratégia. Então você pode fazer testes A/B, você pode dar respostas muito mais rápidas, você pode colocar outras soluções, você pode ter uma visão de jornada muito grande, que você começa a ter vários pontos de comunicação da empresa, por exemplo, num banco. Muitas vezes a gente tem uma experiência frustrada porque você é um cliente na sua conta Prime ou Private, ou mesmo na sua conta muito simples, mas você é outro consumidor, parece que você é outro consumidor quando você fala de consórcio, outro consumidor quando você fala de imobiliário.
Então, quando você tem um único ponto de contato com essa marca e os outros departamentos começam a implementar a nossa solução, você é tratado pelo nome, você é tratado pelo seu CPF e ele começa a ter o entendimento desse usuário em toda a jornada. E isso, hoje, é muito o sonho de todas as companhias. O Daniel e o Lucas ser o mesmo para o consórcio, o mesmo para o imobiliário, o mesmo na pessoa física, e por que não o mesmo sócio de uma pessoa jurídica, e ele entende a minha necessidade como pessoa e como empresário. Então, a gente tem muito essa visão da nossa plataforma e da nossa solução, ela trazer experiência para o usuário, né? Criar o que a gente chama de brand identity. Então, você só tem uma experiência com esse banco, ou com essa locadora, ou com essa seguradora, ou com esse e-commerce, porque ele te entende. Eu acho que, do ponto de vista de experiência, eu acho que quem faz muito bem isso é a Amazon, né? E por que não as outras marcas te tratar isso na visão da thread infinita? O primeiro relacionamento que ela teve, ele só aumenta, e nunca eu te trato como se fosse o primeiro encontro. Daniel, para a gente fechar essa entrevista, então, qual que é a lição dessa pandemia, se já é possível apontar alguma, que ela deixa nesse mercado de contatos inteligentes e nessa maneira como as marcas se comunicam com os consumidores e clientes? Eu, como empreendedor também e como gente, eu queria uma licença poética de dar uma mensagem para todo mundo que está aqui também. É de força, ou seja, está na era da gente, como eu falo na Cintalera, da gente ser um pouco, entender o que é ser antifrágil, né? Força, foco, ou seja, nunca foi tão importante a gente usar ferramentas para a gente entender quem é o nosso cliente e, por que não, um pouco de fé, de esperança, principalmente quando você trata com seus colaboradores e com seu público. Eu acho que agora o grande aprendizado de todo mundo é que a gente pode ser empresa, mas o que antes todo mundo tratava propósito como marketing, a gente pode fazer propósito agora na prática. E hoje na Take a gente tem uma visão assim, muito forte mesmo de give back e de ajudar as companhias. Então hoje a gente tem contratos aí com small business e a gente tem contrato com grandes enterprises de milhões de reais por mês. E nós temos mais de 50 mil contas gratuitas onde os usuários estão criando experiências incríveis através dessa ferramenta. Então a grande fechamento que eu queria falar aqui, primeiro é como pessoa. Nós temos uma grande chance de mudar esse país através do empreendedorismo e o setor privado fazer o seu papel na sociedade. E nós temos uma grande oportunidade de fazer a aceleração da transformação digital. Por que não começar com essa comunicação entre pessoas e marcas pelo canal que ela mais usa no dia a dia dele, que é o WhatsApp? Daniel, muito obrigado. Agradeço novamente sua gentileza em conversar com a gente, esclarecer as nossas dúvidas. Obrigado, Lucas. Um prazer estar aqui com você. Sucesso aí. O Nepad conversou com Daniel Costa, cofundador e chairman da Take, empresa de contatos inteligentes. Obrigado pela atenção e até a próxima.